Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 12 ao dia 18 de fevereiro de 2024. Nessa semana, nós teremos no céu a energia de uma lua crescente acontecendo no grau 27 do signo de Touro. Até lá, a gente acabou de entrar na fase nova, que aconteceu na sexta, no signo de Aquário, e é um momento de crescimento do ciclo lunar. Então, a Lua está ganhando mais luz e isso favorece um processo de crescimento de luz naquilo que a gente deseja ver crescer também na nossa vida em relação aos nossos projetos pessoais, profissionais, qualquer coisa que a gente queira colocar um fermento cósmico ali. A gente precisa pensar que tudo aquilo que a gente foca cresce, ganha força. Por quê? Vamos pensar que você quer comprar um carro vermelho e você está focando muito em carro vermelho. Você está pesquisando e vendo preços e olhando, e aí começa a aparecer vários carros vermelhos na rua para você. Você só repara neles, você só vê carro vermelho, onde você olha carro vermelho. A mesma coisa quando você está grávida ou quer engravidar, enfim, parece que você só vê mulheres grávidas ao seu redor, todo mundo está grávida, menos você, ou também você. Então, isso tem a ver com o viés de confirmação e com o foco da nossa atenção. É assim para tudo, só que a gente não presta atenção porque fazemos isso de maneira inconsciente. Quando a gente toma consciência disso e a gente assume as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo onde a gente deseja focar, fica muito mais fácil a gente manifestar. A maioria das pessoas está focando no que falta, está focando no que não está bom na vida delas, está focando em reclamação, em crítica, em pessoas que não acrescentam em nada, em o que está dando errado e por que está dando errado, no problema, na preocupação. A gente sabe que é assim. Nós temos essa tendência porque o nosso cérebro ele foi feito para nos proteger de possíveis predadores. Então, o que ele faz? Ele foca no predador. Antes era o leão, hoje são os problemas e estresse que existem na nossa vida. Então, se a gente deixar o nosso cérebro solto, ele vai estar sempre fazendo um mapeamento do que está dando errado. E isso até é favorável, se a gente pegar essa informação e fazer algo a respeito e encontrar a solução, porque é para isso que ele está fazendo esse mapeamento e não para a gente ficar reclamando, para a gente ficar focando apenas no problema sem encontrar uma solução. E nessa semana a gente vai estar sendo convidado a focar em coisas que a gente deseja que aconteçam na nossa vida, que cresçam, que se desenvolvam, que se realizem no momento adequado. E nessa semana, tudo que você focar vai ter mais força para acontecer. Então, preste bastante atenção nisso, observe os seus pensamentos e para onde está indo o seu foco, a sua atenção, porque tudo isso vai definir a qualidade da manifestação das coisas na sua vida. Manifestar significa materializar, tornar-se real, né? Manifesto. E isso não tem nada a ver com algo bom ou ruim. Depende, a gente está manifestando a nossa realidade o tempo todo. Não importa se é através dos meus medos, através dos meus receios, através das minhas reclamações e julgamentos, ou se são coisas que eu quero que sejam boas na minha vida, que
que eu quero que me acrescentem, que eu quero que me realizem, me façam me sentir mais feliz. Então, essa capacidade de escolha depende apenas de nós, porque a lei é universal. Ela funciona se você está vibrando baixo ou se você está vibrando alto. Então, escolha conscientemente qual a qualidade da vibração você vai manter o foco nessa semana que se inicia. Por acontecer no signo de Touro e ser uma lua crescente, é sim uma lua muito favorável para a materialização da abundância na nossa vida, de questões materiais, mais práticas, aquilo que a gente deseja viver, que nos faça se sentir realizados sim na matéria, porque estamos aqui e precisamos honrar a nossa experiência aqui. Quando existem crenças em relação ao dinheiro, seja ela qual for, né? Se o dinheiro é ruim, o dinheiro é sujo, rico é arrogante ou desonesto, você só ganha dinheiro se você for desonesto. N crenças que são do inconsciente coletivo, outras que são familiares, outras que são pessoais, através das experiências que a gente já viveu. Tudo isso está moldando a nossa relação com o dinheiro. E enquanto eu não tenho consciência delas, elas estão, né, governando a nossa vida sem que eu perceba. E tudo que acontece, num sentido aqui financeiro, que é o foco que eu estou trazendo aqui, tem relação com aquilo que a gente acredita. Tenhamos consciência disso ou não. Então, nessa semana, seria muito interessante a gente parar por um momento e refletir sobre a nossa visão e relação com o dinheiro. O que eu acho do dinheiro? O que eu acredito sobre o dinheiro? O que eu ouvi a vida toda sobre o dinheiro? Eu tenho dinheiro suficiente? Eu vivo com dificuldades financeiras? O que isso diz sobre as minhas crenças? Porque às vezes a gente pode até não saber que crenças a gente tem, quais palavras a gente pode usar para traduzir essa crença. Mas se eu olho para minha vida financeira e o dinheiro falta, ou se eu gasto demais, ou se dificilmente eu ganho, é sempre com muito esforço, ou às vezes nem assim vem, isso já demonstra que existem crenças. Por exemplo, eu trabalho e não ganho o suficiente. Eu tenho uma crença de esforço, que o dinheiro só vem através de muito esforço e que eu não estou me esforçando o suficiente, porque claramente é isso que a situação está mostrando. Se eu gasto demais, eu tenho dinheiro, mas ele não sobra porque eu gasto, nem vi onde gastei. Talvez você tenha uma crença de que o dinheiro ele não merece ficar com você, o que você não merece o dinheiro, então você tenta gastá-lo, você tenta tirá-lo da sua mão como se você não merecesse ter dinheiro, porque uma coisa é você ganhar, outra coisa é você manter. Então, é preciso investigar melhor. Mas o que eu posso dizer é que todos nós, primeiramente, merecemos abundância, temos direito a ela, um direito divino, intrínseco. Por quê? Qual é a diferença entre a gente, nós, né, e o Bill Gates e o Elon Musk, enfim, os bilionários aí da Terra? Nenhuma. Somos todos seres humanos, todos temos, enfim, defeitos e qualidades. Se olharmos para o corpo físico, é parecido. Se abrirmos esse corpo, dentro tem as mesmas coisas. Enfim, existem sim questões sociais envolvidas. Eu não estou querendo dizer que todos poderemos ser bilionários, mas eu posso dizer que todos poderemos sim ser um pouco mais ricos do que somos hoje, que podemos sim ter direito, ter acesso a uma abundância infinita do universo. E eu queria aqui deixar bem claro que a abundância é ter tudo o que você precisa na hora que você precisa. Não é necessariamente
acúmulo. Abundância é fluxo, abundância é corrente. Imagina uma correnteza de um rio caudaloso, isso é abundância. Uma represa não é abundância, represa é escassez. Por quê? Eu tenho que guardar, eu tenho que represar essa abundância que flui abundantemente para eu sentir que eu tenho. Então, enquanto a gente pensar em acúmulo, e não que a gente não possa investir, mas o que eu quero dizer é que enquanto a gente pensa que ser rico é ter uma certa quantia guardada, eu nunca vou me sentir abundante o suficiente. E, consequentemente, pela lei da atração, eu não vou conseguir acumular o necessário para eu me sentir bem, para eu viver bem. Mas aqui o acúmulo, ele não é no sentido de escassez, ele é num sentido de grandes quantidades, não necessariamente que eu guardo com medo de não ter. Essa é a questão, é a energia que eu coloco na quantidade de dinheiro que eu tenho à minha disposição. Então, por favor, reflita sobre isso de verdade essa semana, porque vai ser muito importante para toda a relação que a gente tem com o dinheiro, o quanto isso define a nossa materialização da abundância na nossa vida e principalmente o senso de valor que a gente se coloca e que a gente coloca nas coisas. Touro fala muito sobre valores, sobre valorização, sobre autovalorização e sobre o valor que a gente dá para as coisas ao nosso redor, aquilo que a gente considera importante e o quanto isso está relacionado com a questão financeira e material. Então, em relação à lua da semana, vai ser uma semana sim que pede para a gente olhar com muito cuidado, com muita atenção para essas questões materiais. Em relação aos aspectos, é uma semana que basicamente os aspectos envolvem Vênus, Marte e Plutão. Vênus e Marte vão entrar em Aquário essa semana e ambos vão fazer uma conjunção com Plutão em dias diferentes, mas como é muito próximo, vai ser uma semana onde isso está bastante presente. A energia de Aquário, ela é uma energia de quebra de padrões. Ela é uma energia de fazer diferente, que convida a gente a inovar, a ser original, autêntico. E aqui a gente está falando da nossa ação, que é Marte, e da nossa relação, que é Vênus. Vênus também fala de valor. Então, aqui está falando sim de quebra de padrões na maneira como você valoriza as coisas, se valoriza. Tem muito a ver com esse processo de cura e transformação, porque Plutão está envolvido e isso traz questões muito mais profundas do que aquilo que a gente consegue acessar na superfície. Em relação a essa energia do casal primordial, aí, o casal afetivo, que é Marte e Vênus, né? Eu acho que o casal primordial, na verdade, é o Sol e a Lua, mas Vênus e Marte falam muito das relações afetivas, né? Afetivo-amorosas. E semana de carnaval pode ter muitas questões envolvendo isso, o amor livre, né? O amor sem consequências, que pode sim ter consequências, tá? Porque como o Plutão tá envolvido, nada do que a gente faz é sem retorno, tá? Não existe pontas soltas no universo. Tudo está conectado, tudo está interligado e tudo tem a sua ação e reação. Então, muito cuidado, né, com a energia que você troca com as pessoas, com quem você decide ali trocar energias. Pode ter, assim, muita briga de casal, separação, conflitos, ou a gente ser um pouco mais promíscuo. E aqui eu tô falando num sentido geral da consciência coletiva. Você que está me ouvindo, talvez nem esteja tanto nessa frequência, mas é o que o céu está trazendo e eu só estou passando o recado, tá? Com Plutão envolvido, pode ter um pouquinho mais de violência, alguns cuidados ali a serem tomados em relação a isso, disputas pelo poder,
questões financeiras também, porque Vênus tem a ver com isso. Então vai ser uma semana que pede alguns cuidados, tá? E aí cabe a gente observar conforme as coisas acontecem. Em relação à Lua, na segunda-feira, a Lua entra em Áries às 10h30 da manhã e ela fica terça-feira o dia todo ali. Então, com a Lua em Áries, o ritmo é bem mais agitado, a gente fica mais ansioso, a gente fica cheio de energia e pode usá-la de uma maneira favorável ou de uma maneira nem tão favorável. A tendência aqui, a impaciência, a irritação, a agressividade fica mais forte. É muito favorável para gastar essa energia através do movimento, então exercícios físicos, esporte, qualquer tipo de coisa que faça a gente se movimentar, suar, gastar energia. Na segunda tem alguns aspectos da Lua, mas são aspectos muito tranquilos, tá? Então pode ser um dia assim um pouco mais tranquilo. Mas terça-feira aí Marte entra em Aquário, regendo essa Lua. Então traz uma energia aí bastante movimentada e bastante inovadora, tá? Aqui o convite é para a gente fazer coisas diferentes, inovar, sair dessa mesmice, e a gente vai ter a coragem e iniciativa para isso. Num sentido mais prático, cuidado com conflitos, cuidado com excessos, cuidado com tudo isso que eu acabei de falar, né? Que envolve essa entrada de Marte em Aquário, porque ele encontra Plutão na quarta-feira, na verdade, na madrugada de terça para quarta. Na terça-feira, Vênus faz um aspecto bem positivo com Netuno. Então traz inspiração, traz romantismo, traz arte, estética, intuição, tudo isso vai estar favorável. Então pode ser um momento assim que, mais uma vez, né, carnaval, existe muita idealização. Sim, algumas pessoas podem se apaixonar para valer, traz esse mundo mais lúdico, sonhador, artístico também. Então a questão do carnaval, né, no Brasil, que envolve a beleza, né, de uma escola de samba, toda aquela parte estética, vai ser um desfile muito bonito. Para quem gosta, né, de carnaval, eu confesso que nunca gostei, nunca fui muito de participar, sempre fui uma brasileira às avessas, né? E hoje, morando fora há tanto tempo, eu realmente perdi completamente, assim, a conexão ainda mais com o carnaval. Mas eu acho muito bonito, sim, a parte estética. É que eu não sou uma pessoa muito extrovertida, não sou uma pessoa de muita multidão, assim, né? Para mim é bastante desafiador estar nesses lugares. Então eu gostava assim de assistir pela TV. Isso eu confesso que quando eu era pequena eu adorava assistir o carnaval pela TV. Aí na quarta-feira a lua entra em Touro ao meio-dia e fica a quinta-feira e sexta maior parte do dia nesse signo bem mais tranquilo, bem mais pé no chão. Então é aquele momento assim da preguiça, da ressaca, do ritmo mais lento, da gente assim, ainda querendo, né, voltar ao ritmo, e talvez o ritmo esteja bem mais devagar do que a gente gostaria. Quarta-feira é um dia bem movimentado no céu, e como Marte encontra Plutão, a Lua faz uma quadratura com os dois ali, então é um momento sim que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, ter um pouquinho mais de paciência. E aqui cuidado eu falo com irritação, com explosões, com conflitos, com acidentes também, porque não, sabe? Então prestar mais atenção, tomar um pouquinho mais de cuidado, mas sem neura, tá? É realmente só avisando mesmo, porque pode ter alguma situação assim, num sentido mais coletivo aqui, tá? Eu não acho que nem que seja pessoal, porque o meu foco não é esse. Num sentido mais pessoal, eu posso falar da gente mudar a nossa forma de agir, da gente transmutar os nossos medos, ativando mais a coragem, sabe? Coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa resolver.
A gente fala que o ano começa depois do carnaval, né? A gente brinca isso no Brasil. E dia 14 é o dia 1º de janeiro. Então, realmente, começar algo novo, mudar uma atitude, mudar uma postura, qualquer coisa que invoque, né? Ou indique uma mudança, vai estar muito favorecido. Vai ser uma mudança definitiva. Quinta-feira tá um dia bem movimentado também, porém mais tranquilo no sentido dos aspectos. Então, são movimentos que trazem essa possibilidade de crescimento que eu comentei, porque é uma lua crescente. Semana de lua crescente é uma semana bastante movimentada, com muitas coisas para fazer, com um foco mais externo. Então, a gente precisa, sim, estar mais fora da gente, né? Não muito ensimesmado, não muito introvertido, para fazer o que precisa ser feito. Então, é uma semana de demandas. Por no Brasil ser carnaval, é uma semana de feriado, né? Para muitas pessoas. Então, a gente não sente tanto, mas mesmo assim, parece que tem muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver e também muitas frentes para a gente olhar. Parece que o descanso ele não vem com tanta facilidade assim, dentro da energia que eu consigo perceber para essa semana. Na sexta-feira, a lua vai entrar em Gêmeos só às 4h30 da tarde e ela vai ficar fora de curso ali do meio-dia até esse horário. Então, o começo da tarde de sexta-feira é um momento ali para a gente desacelerar, para a gente não ter muitas expectativas, para a gente realmente focar naquilo que a gente precisa fazer sim, mas sem se colocar muitas obrigações. Nesse dia, Vênus entra em Aquário também, então o relacionamento ele pede um pouco mais de desapego, de amizade, os valores eles passam muito pelos valores de Aquário e eu posso definir os valores aquarianos com os valores franceses, que eu gosto bastante. Aqui, todo prédio público tem escrito na porta, né, e às vezes até talhado mesmo no prédio, né, porque são prédios antigos, liberdade, igualdade e fraternidade. Eu amo essas 3 palavras, nada mais aquariano, e eu amo os valores, né, do país que eu escolhi morar. E eu acho que Aquário e a entrada, né, desses 2 planetas em Aquário essa semana pedem muito isso, num sentido mais coletivo, mas também levando para a nossa vida, sabe? Para as nossas relações, a gente deixar o outro ser quem ele é, então a liberdade de não tentar controlar, de não tentar mudar a pessoa. Igualdade no sentido de que somos todos iguais, sim, somos todos um, todos temos direito ao respeito, à abundância, ao amor. Então, pensar mais como iguais também evita a comparação, sabe? De ser melhor, de ser pior. Essa comparação, ela tá muito baseada nas questões sociais. A gente olha muito para o que o outro tem, o que o outro deixa de ter, a gente se compara muito, mas no fundo, somos todos iguais. Somos todos centelhas universais. Somos todos parte de algo maior e viemos da mesma fonte e para elas voltaremos um dia. E a fraternidade é muito parecida, né? Na verdade, eu acho que ela define essas 2 últimas coisas, né? De sermos irmãos, de sermos todos um, de sermos irmãos, até no sentido assim de sermos filhos do mesmo pai, de sermos centelhas da mesma fonte, sabe? E isso ajuda muito no não julgamento, ajuda muito na compaixão. Então eu acho que era isso que eu queria trazer em relação a isso. E no sábado, então, sábado e domingo, a lua fica em Gêmeos o dia todo e dentro de uma fase crescente. É um fim de semana muito gostoso, um fim de semana muito leve para a gente sair, para viajar, para se divertir, para brincar, para sorrir, para focar em coisas positivas, como eu frisei bem no início desse áudio sobre a energia dessa semana. No sábado, Mercúrio vai fazer uma quadratura com Urano e pode trazer aí algumas dificuldades no sentido de mudar de ideia,
de mudar a nossa mente em relação a algum apego, alguma questão. Essa questão que eu falei das crenças pode ser um desafio, sim. Quando a gente toma consciência, é o primeiro passo, mas mudar crenças não é necessariamente fácil e tranquilo. É preciso muita intenção de deixá-las para trás. Pensa comigo, a gente passa a vida toda acreditando numa coisa. E aí, de repente, a gente percebe que essa coisa não nos faz bem. Só que isso não significa que a partir de amanhã eu vou pensar diferente. Através, sim, de uma intenção e de um trabalho interno mental, a gente consegue, sim. Mas é desafiador. A gente precisa se policiar, a gente precisa reforçar o que a gente acredita, o que a gente quer acreditar a partir de então, e esse aspecto ele traz sim, porque aqui a gente está falando de 2 signos fixos, ele traz sim um pouco de teimosia, um pouco de dificuldade de mudar essa energia. E também nesse dia acontece o encontro de Vênus com Plutão, então uma energia de mudança, de transformações, de curas aí em relação aos assuntos venusianos, que são os relacionamentos, como a gente já viu, as questões de valores, as questões de beleza, de prazer, tudo isso pedindo pra gente pensar diferente, agir diferente, inovar e se desapegar, principalmente. Eu acho que isso é muito forte. Lidar com apegos profundos, com medos arraigados, com crenças limitantes. E o que acontece? Quando a gente tem que trabalhar essas coisas, parece que elas se tornam mais claras, mais visíveis, mais fortes. Por quê? Só assim eu vou perceber. Então, presta atenção a tudo que surge nessa semana, porque tem a ver com o que você precisa perceber, tomar consciência. Mas, num sentido mais prático, é um fim de semana assim mais tranquilo, mais interessante pra gente curtir, aproveitar, viver um pouco a vida também, sabe? Não ficar nessa seriedade toda, nessa busca incessante por mudanças e, enfim, né? Todas essas questões que a gente já sabe. Domingo tá muito tranquilo o céu, então pode ser um dia assim bem leve, bem gostoso. Então aproveite a energia dessa semana. Eu espero de verdade que as informações que eu trouxe aqui tenham ajudado você, favoreçam o seu processo aí de preparação para o que está por vir. A cada fatia do tempo que é a semana, né, o que eu trago aqui, que você complemente essas mensagens com o que eu trago na agenda astrológica. Se você tem a sua agenda, anota naquele espacinho que tem ali o que eu trago aqui. Se você ainda não tem, eu convido você a conhecer melhor sobre esse projeto da agenda astrológica. Tem a versão física, ainda tem algumas unidades, e tem a versão online, digital, em e-book, que você pode só acessar as mensagens. Então, mesmo que você já tenha comprado a sua agenda esse ano, você pode acessar as mensagens diárias, os mini horóscopos, o céu da semana em texto também, que complementa muito o que eu trago aqui. Então, é o que eu tenho para oferecer, para ajudar você a se organizar, a se planejar e a se inspirar com as mensagens dos astros, com a ajuda das estrelas aí, através da minha tradução. Se fez sentido tudo que eu trouxe para você aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário para eu saber, né, como que ressoou por aí do outro lado. Se inscreve no meu canal do YouTube ou deixa sua avaliação no Spotify, depende de onde você estiver. E a gente segue juntos e juntas aqui. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau!